Olá, boa noite, meu povo. Estamos começando mais uma vez, às 19 horas em ponto, a nossa live da Maratona de Março, com um papo super raiz, um papo super bacana aí, com pessoas especiais que eu tenho a satisfação de receber aqui no meu canal. Hoje, eu acho, peraí, que está com áudio aqui, pronto, já não está mais. Hoje, vou falar com uma pessoa que dispensa apresentações, nosso querido colega Arthur Vieira de Moraes, que tal, imagina, domingão, às 19 horas, Arthur aqui comigo. Cara, se isso não for amigo, eu juro que eu não sei o que é. Eu acho que tem que redefinir a classe, né? Boa noite, Arthur. Muito bem-vindo. Prazer, cara. Sem comentários, não tenho o que falar. Imagina, obrigado. Eu vou te falar que quando eu aceitei, eu não vi qual era o dia da semana, viu? Mas mesmo assim, Eu sabia que domingão é osso, né, cara? Domingão é osso. depois, quando eu vi, eu falei, tudo bem, vamos fazer, porque é o Jaco e tal. E aí, meu caro? Então, estamos aqui só para comentar contigo. Eu montei um ciclo de lives, né? Que começou, na verdade, essa é a sexta já. Então, tem só de jogar 6 dias para trás. E vai concluir amanhã, inclusive, com o professor que você conhece, que é o Marco Pellucci, lá da FIA. Sim. O objetivo de montar esse ciclo de conteúdos é para a gente ter uma visão 360 dos fundamentos de uma empresa, que muita coisa vale para a lógica do fundo imobiliário também, e, assim, nesse momento de quarentena, né, poder nutrir o público aí com conteúdo de qualidade, um conteúdo técnico e sem muita conversinha furada, e também dá um alento, né, para a gente poder entender, mapear os riscos dos investimentos nesse momento de grande incerteza aí que a gente está vivendo. E o bacana é que eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, né, até que o pessoal está querendo desligar um pouco da mídia tradicional, então esse conteúdo está adicionando valor para a galera. E a lógica é essa, né? Caminhou muito bem, tive feedbacks muito positivos ao longo aí do percurso. E hoje eu acho que é um tema bem pertinente, porque quando a gente fala de múltiplo, a gente está falando de expectativa. Isso vale tanto para a lógica de equity, né, para ações, que é o nome que a gente costuma dar para ações, mas também é uma oportunidade ímpar para a gente trazer para a nossa prosa a visão dos fundos imobiliários, porque como envolve preço, envolve patrimônio, esse tipo de coisa, muito dos múltiplos que a gente usa para ações, a gente também usa para fundos imobiliários. E eu conversei com o Arthur aqui agora também, esse conteúdo vai, a partir de segunda-feira, vai estar disponível também no canal dele, então se você está vendo a gente aqui no grandíssimo canal do Arthur Vieira de Moraes, eu sou o Giacomo Diniz, sou colega dele de B3 Educação já há uns 7 anos, né, Arthur? E lá eu sou responsável pela área de análise fundamentalista de ações. E aí o Arthur me prometeu que ia colocar um link do meu canal aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tamo junto, então. Arthur, eu queria que você abrisse aí os trabalhos aí com as suas colocações. O que você tem feito de bom essa semana? Puta, jornada tripla, trabalhando pra caramba, porque é o trabalho tradicional que, felizmente, o nosso a gente consegue reverter para o online, né, Jaco? O professor consegue dar aula online e tem aparecido tanto aulas como outras formas de ensinar, fazendo um vídeo, fazendo um podcast e também formas remuneradas de fazer isso. Então, eu tenho trabalhado bastante. Num primeiro momento, minha agenda cancelou toda, parecia que não ia ter nada. Daqui a pouco começa a tocar o telefone, chegar e-mail com muitas outras demandas profissionais, já nesse mundo adaptado aí. Essa câmerazinha webcam que eu tenho aqui nunca trabalhou tanto na vida dela, coitada. Que bacana, que bacana. E depois cuidar da casa, né? Porque a empregada, a gente também falou para ela ficar em casa cuidando lá da família dela. Então, fazer faxina. E minha filha, que tem lá as lições para fazer, a escola tem, para não parar, a escola está mandando umas lições. Mas ela não tem idade para fazer sozinha, então a gente tem que parar, ou eu ou minha esposa tem que parar para ajudar. Então, tá uma correria maluca, assim, jornada tripla mesmo. Não, mas o bom é que tá passando, o tempo está passando rápido, né? Isso aí é bastante positivo.
Eu retomo os online meus remunerados a partir de quarta-feira. Aí também as escolas começaram a migrar alguma coisa aí para online, né? O bom é que a gente já está aí bastante acostumado nessa missão. Estou vendo aí que a galera está chegando aí. Um grande abraço a todos, né? O pessoal que está cumprindo aí o horário aqui nas nossas lives, está tudo aí de novo, um domingão. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos, e é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando essas informações, ainda mais com um amigo, uma pessoa tão bacana que é o Arthur. Enquanto a gente esquenta aí, vai chegando mais pessoas, você falou de muita gente que tem desligado da mídia tradicional, né? Uhum. Estou impressionado ontem, não vou nem falar ainda do conteúdo, mas do que o Guedes fez ontem lá no canal da XP. Quando que você viu um ministro pegar um celular na casa dele e ficar 2 horas falando para o celular, entendeu? E se comunicar direto com a população, sem ter que passar por um canal de televisão, sem ter 3 iPhones do lado dele, sem ter aqueles papagaios de pirata aqui para aparecer, entendeu? Era uma pessoa que está trabalhando e pegou o celular e ficou 2 horas falando com a população, com quem quisesse, né? Em rede mundial, não é rede nacional, não é rede regional, é rede mundial porque é internet. Então é impressionante o quanto essa coisa está mudando e o quanto a mídia tradicional precisa buscar se reinventar também. A grande questão é que agora nós temos um bypass, né? Por exemplo, eu vi que situações que a própria mídia teve que se render e pedir autorização para retransmitir a live, né? Eu acho que em alguns momentos apareceu na CNN Brasil. Isso está diretamente relacionado com todas as nossas discussões, que é cada vez mais uma quebra de paradigma. Então, se agora o ministro de Estado quer passar uma mensagem direta para a população, né? Ele já tem muito mais instrumento. E eu lhe faço uma pergunta. Eu vi que ele prometeu bastante coisa. Será que ele vai conseguir entregar tudo que ele prometeu na live? Agora então vamos falar de conteúdo. Eu fiquei muitíssimo bem impressionado, como todo mundo, acho que tirando aquele com viés ideológico que assistiu para achar ruim, acho que a maioria que ouviu o que ouviu ali ficou bem impressionado, ficou animado com o que ouviu. Evidente que o cargo dele, a posição dele, como se fosse um diretor de uma empresa, ele está lá para ser positivo, ele está lá para ser otimista e tal, e para vender isso para o Brasil e para o mundo. É lógico que a gente tem que entender que existe um viés por trás. Ele não iria aparecer lá para falar, olha, gente, fudeu tudo, não sei o que fazer, entendeu? Ele jamais faria isso. Mas, acompanhando o conteúdo, você vê que tem um desencadeamento lógico, você vê que as pessoas estão trabalhando, estão conversando, tem um time. Tem um sujeito lá querendo abraçar as pessoas na Ceilândia, esse cara está isolado lá, fazendo as bobagens dele, mas tem um time muito bom, muito técnico, que não está só na economia, na saúde, nas outras áreas também, trabalhando pra caramba e trabalhando de maneira coordenada. Mas o que ele falou sobre o legislativo, sobre o judiciário, tem gente a fim de fazer, não está acontecendo. Eu achei muito bacana essa colocação e também a ponderação que ele fez dessa relação entre o embate da visão da área de saúde e da visão da econômica, com relação ao lockdown. Ele falou que ele se colocou na posição correta e humilde dele, que ele não consegue, né, dar uma opinião técnica com relação à parte de saúde, mas ele tá trabalhando no sentido de tentar encontrar um equilíbrio entre os dois termos. Então, eventualmente, não avançar tanto quanto seria o ideal para a saúde, mas também não soltar tão rápido como seria o ideal para a economia, e a gente ter uma hecatombe social por conta do coronavírus. E, na verdade, assim, eu acho bacana a colocação que ele fez, que ele traz um pouco de racionalidade para essa discussão. Isso. Porque, assim, sendo muito sincero, né, você usou o termo viés, e justamente todos nós, Arthur, somos viesados. Toda pessoa que tem, por exemplo, pessoas em grupo de risco em casa, quando é meu caso, ele vai ser viesado por lockdown, por mais que esteja tudo uma grande porcaria. Por quê? Está mexendo nos seus, né, em coisas muito pessoais. Tem outras, por exemplo, a
enteada, ela tem uma cafeteria, ela tá doida para voltar para trabalhar, porque as contas estão vencendo. Então, assim, eu acho que muito mais frutífero do que a gente entrar em embates políticos, eu acho que é justamente a gente tentar entender mesmo que tem um grupo técnico, né, em última instância, tem um grupo técnico trabalhando para destrinchar da melhor forma possível esse equilíbrio e tentar, ao mesmo tempo, evitar um colapso econômico e, por outro lado, também evitar um colapso no nosso sistema de saúde. Esse aspecto eu achei bem bacana. E você? Então, é justamente isso. Primeiro, não tem muita opção. A saúde é primeiro lugar, não tem o que fazer. E a questão não é a saúde em si, né? A gente sabe que a menor parte das pessoas que se agrava e que morre, mas é uma questão que não deixa de ser econômica, já, que é a capacidade instalada da área da saúde, dos hospitais. Se muita gente, esse negócio se espalha muito rápido, então se muita gente precisar de leito ao mesmo tempo, não tem para todo mundo, a solução é semi-UTI ou UTI, e as pessoas ficam até 14 dias internadas. Então, aí chegar num ponto que é um caos, isso não deixa de ter a ver com a economia, percebe? Nenhum hospital vai ter leitos de UTI suficiente para uma hecatombe, porque isso não é economicamente viável. É que nem metrô às 6 horas da tarde, em nenhum lugar do mundo às 6 horas da tarde você chega tranquilo, senta e fica confortável. Em nenhum lugar do mundo. Porque você não gasta para montar uma estrutura considerando o horário de pico em 100% do tempo. É a mesma coisa com a capacidade instalada dos hospitais. Então, o que precisa fazer? Tem que frear a disseminação desse bicho para que não chegue no pico da capacidade instalada. E aí, entre uma coisa e outra, e tem o extremo lá, de quem fala, vai morrer mais gente de fome do que de coronavírus, uma pessoa que esteja com necessidade, não tem dinheiro para comer, está passando fome, ela pode e vai ser ajudada pelo governo, ela pode ser ajudada pelas igrejas, por ONGs, por mim, por você, por um vizinho, pelo borracheiro, qualquer pessoa que tenha um pouco de dinheiro ou um pouco de comida para compartilhar. Uma pessoa em estado grave com coronavírus, ele só pode ser ajudado por um médico, em uma semi-UTI ou uma UTI e com um aparelho respirador. Dá para entender a diferença? Com certeza. E assim, aí você chamou uma coisa que eu acho bastante importante, que é a questão mesmo de fraternidade. Assim, eu fico chateado quando eu vejo esse embate político por detrás de uma coisa tão séria assim, porque eu tenho uma esperança que quando a gente tem esses eventos disruptivos, coisas sérias como a pandemia, a nossa esperança é sempre que o ser humano fique um pouco mais humano, né? E, em última instância, eu vou acreditar que no frigir dos ovos, né, também até parafraseando o que o próprio Guedes falou, que a gente saia do outro lado mais transformado nesse sentido. Sim. Mas é uma pena, né? Eu gostaria mesmo que a gente pudesse verdadeiramente entrar num acordo e ajudar o próximo. Eu acho que esse poderia ser um grande aprendizado. Mas vamos falar um pouquinho de mercado aí, porque a galera já está meio saturada dessa discussão, só para a gente pontuar aqui, né, que é válido, né, Arthur? E como é que está esse paredão, né? Eu uso muito aquela analogia que foi um evento tão rápido e tão brutal que gerou um paredão nas expectativas. Isso vale na discussão tanto para ações quanto para fundo imobiliário. Como é que você está enxergando essa parede? Então, é um período de exceção completamente, né? Você pegar um prospecto inicial de emissão de uma ação ou de um fundo imobiliário, vai ter umas 20 páginas de fatores de risco e não tem esse risco lá. Não tem o risco. Não tem mesmo, você teve a curiosidade. Eu lembro, a gente fez aquele trabalho lá, você teve a curiosidade de entrar, porque eu costumo advogar que esse é um risco que sempre existiu na humanidade. Sim, perfeito. O problema é que ele ficou muito tempo sem manifestar, né? A gente teve aí um gap de 100 anos. E isso lembra um pouco a história do bull market, né? Quando você vê a bolsa só subindo, você esquece que a bolsa despenca às vezes. Isso. Da mesma forma, a humanidade superou a probabilidade de ocorrer um evento dessa ordem. Isso é normal, porque o vírus é mutante. Isso é um tipo de situação que eu acredito que a humanidade sempre vai ter que conviver, né?
Sim, o que eu acho é que a humanidade e a ciência evoluiu a tal ponto de que a gente nunca conseguiu ser tão assertivo e combatente com a pandemia, certo? A Sim. informação se dissemina rapidamente, um médico aqui já se comunica com o médico na Tailândia, então, ó, melhor é ficar em casa, melhor é dar tal remédio, tem que ir para a UTI. Então, ó, sem dúvida, a gente nunca esteve tão bem preparado para combater esse negócio, né? A tal ponto de tomar a decisão de parar a economia. Sim. O dia que a Terra parou, né? Aquela música do Raul Seixas, Nas né? outras vezes, né, nas outras, tipo gripe espanhola e tal, a economia parou como consequência. Agora, a gente está racionalmente parando a economia como uma forma de prevenção. Então, isso é um avanço da ciência, não tenha dúvida. Aham. E, então, e a boa notícia, também um outro avanço, né, que a gente pode, porque, querendo ou não, a gripe espanhola, ela antecedeu a primeira grande decisão intervencionista da economia, que foi pós-crise de 29, né? O plano Roosevelt, não é isso? Quando então a gente também aprendeu ao longo desse tempo, do ponto de vista macroeconômico, de realmente ter intervenções mais econômicas anticíclicas em um momento como esse. A nossa discussão agora, inclusive, se esse remédio ainda tem tanto efeito, né? Aquela analogia que eu faço, que as ações anticíclicas tem é um pouco de aquela visão mesmo de antibiótico. Na medida que você vai, quanto mais você usa, pior é o efeito. Isso Sim. eu foco principalmente na questão da política monetária. Mas eu estou achando bem bacana as iniciativas do governo de usar alguns sistemas e algumas métricas para Inéditos, resgatar aquelas pessoas que realmente precisam nesse momento, né? inéditos, né? Diante de um problema inédito, inédito pelo menos para uma geração, vamos dizer assim, o governo vem vindo com soluções inéditas. Você baixar o juro, o Copom fez o quê? Baixou o juro lá um pouquinho para falar que baixou. Mas ele sabia que não adiantava nada baixar mais do que aquilo, entendeu? Não vai salvar ninguém baixar meio ponto percentual a taxa Selic meta. Agora, falar para o taxista, vai lá na Caixa Econômica Federal que tem um dinheiro no caixa para você, isso sim. Só que essa solução não existia antes, né? Falar para o dono da barbearia, isso que eu estava falando agora há pouco, já, como a gente é privilegiado, a gente consegue exercer a nossa profissão na frente de uma câmera, entendeu? Sim, Agora, com cortar cabelo online não tem como, cara. Então, o governo fala para o dono da barbearia, não manda embora seu funcionário, reduz o salário dele que eu complemento o resto. São soluções inéditas, né? Num momento em que, ao invés da gente voltar a querer discutir se é Estado ou o mercado que tem que deixar se regular, né? O mercado ele foi forçado a ir para a lona, o mercado está inoperante. Então, obviamente, que o governo precisa operar. E depois o mercado tem que fazer a parte dele, inclusive cobrando o governo para voltar à austeridade fiscal, saiu do período de exceção, vamos voltar a ser austero aí e fazer as coisas andarem, né? Não, Mas eu acho. Não, você usou a palavra-chave, Arthur. Eu acho assim, uma outra coisa que eu me pondero bastante para falar é que nós estamos em caráter de exceção. isso Então tem muitos argumentos que se a gente que são muito plausíveis em momentos ordinários, e quando você usa esses mesmos argumentos em caráter de exceção, você pode estar eventualmente cometendo como se diz assim, uma desonestidade intelectual. Concorda comigo? é. Eu resolvi, comecei a falar hoje no vídeo que eu gravei mais cedo, assim, faz o seguinte, você que está assistindo, ajuda primeiro, critica depois. Pensa aí o que você pode fazer para ajudar, entendeu? Depois você critica. Pode vir criticar a mim, pode me procurar. Falar, eu estava certo, você estava errado, não tem problema. Daqui 3 meses, de hoje até 3 meses, vai ajudar alguém, que aí vai ser mais efetivo para todo mundo, né? Tenta coordenar alguma ação assim que ela tem tanta gente que está precisando que agora a gente está entrando em mais uma semana de quarentena. Já começa, isso deve estar sentindo na sua casa ou na minha, a gente começa a afetar até os componentes psicológicos, né? Imagina uma pessoa que está sozinha, uma pessoa que está exprimida num apartamento pequenininho, meu, liga para alguém, liga para tua tia, né, meu, seja mais positivo, né? Se cada um for um pouco mais positivo, eu acho que a gente vai ter muito mais
possibilidade, né, de adicionar valor do que destruir valor. Destruir valor é muito fácil, ainda mais na era da internet. A grande pergunta que não se cala é para quê, né? Para que você vai cultivar o seu ódio nesse momento? Uma coisa absolutamente desnecessária, eu acredito, né? E aí, tentando novamente ver para o mundo das finanças, a gente sabe que as crises passam, né, Giacomo? Mas nesse momento não se tem previsão de nada, as coisas mudam a todo momento, as opiniões mudam a todo momento, né? E aí, falando em múltiplos, né, que é o tema de hoje, não é isso? Claro, exatamente. Cara, como que você pensa em múltiplos se você não projeta nada para frente e se você duvida do que já existia? Uhum. Tem gente que olha o PL e critica, não, peraí, esse PL não adianta porque é do lucro passado. Então a gente tem que usar o lucro projetado. Né? E o PL, você falou, o lucro passado também não vai se repetir, mas eu não sei quando que vai repetir. Bom, aí perdeu parâmetros, né? Perdeu múltiplos. Nessa hora, assim, particularmente, assim, até para pontuar, quem está aqui conosco não lembra o que são os múltiplos, é quando a gente mistura um preço e um fundamento para ter uma visão relativa de precificação. A gente usa essa técnica financeira, por exemplo, para poder afirmar que a empresa A está mais cara que a empresa B, ou que o fundo imobiliário A está mais barato que o fundo imobiliário B. Os múltiplos, dentro do seu contexto, eles dão uma visão de comparabilidade. É por isso que nós, da área de finanças, gostamos tanto desses números. E aí que acontece, ao longo, dependendo do momento que a gente está vivendo, o múltiplo A faz mais sentido do que o múltiplo B. Então, por exemplo, Arthur, nessa hora, eu não consigo nem falar de PL. Eu começaria a discussão falando assim, que você viu um levantamento da Economática que já existem empresas cujo seu valor de mercado está equiparado ao caixa? Em outras palavras, se a empresa, com o dinheiro que ela tem no caixa dela, nos equivalentes de caixa dela, ela seria, em tese, capaz de recomprar todas as ações disponíveis na Bolsa, como as próprias ações dos controladores. Em outras palavras, o caixa maior que o valor de mercado. Isso é uma distorção profunda, mas que nesses momentos podem acontecer. Foi você que fez um post que já tem fundo imobiliário com essa característica? Não, eu acho que o Daniel Nigri falou de um fundo imobiliário que ele captou, não comprou quase nada do que pretendia, e aí tem mais caixa do que valor de mercado, né? Acho que, se não me engano, foi ele que fez isso. E o que você acha, ou por exemplo, na live de anteontem, a gente citou a Time for Fun, que faz todo sentido, né? Ela teve a área de entretenimento teve um lockdown na veia. Inclusive, ontem teve gente que comentou que o Circo de Solé pediu falência. Não sei se você chegou a ver isso. Comentaram comigo. Eu não validei a informação. Mas a pergunta é, o que está por detrás de uma distorção tão grande? O que o Arthur falou, expectativa. Se você pegar uma empresa como a Time for Fun ou como o próprio Circo de Solé, poxa, quando que as pessoas vão se sentir confortáveis para voltar a participar aí de grandes eventos? Quando que você teria coragem no próximo show do Rolling Stones? Sim. Então, assim, o que a gente pode entender, acho que uma primeira colocação construtiva que a gente pode fazer aqui na live é que tomar cuidado com a forma que as pessoas colocam esses múltiplos quando envolve as questões de marketing digital. Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa cujo valor de mercado é menor do que o caixa, isso está mostrando que a expectativa, a tese de continuidade desse negócio está completamente na lona. É claro
que O caixa é existem... flexível, né, Giacomo? O caixa está lá, mas ele todo dia está saindo um pouco sem entrar nesse momento, né? Exatamente, quanto tempo isso vai durar? Isso pode durar uma verdadeira eternidade, dependendo, por exemplo, no exemplo das empresas que lidam com grandes eventos, com grandes aglomerações de pessoas. Uhum. Então, mas é um indicador assim que eu recomendo vocês examinarem aí e pesquisarem usando as plataformas fundamentalistas que tem por aí e buscar esse fundamento, que é o valor de mercado sobre o caixa. Se esse número é menor que 1, isso mostra para nós que a empresa vale menos que o caixa dela. Se você puxar essa lista de companhias, você vai ver o seguinte, que a tese de continuidade delas está muito prejudicada. Só que, se você faz parte de um seleto grupo que consegue, que tem dinheiro agora e que tem liquidez e que tem uma capacidade de ficar ilíquido por bastante tempo, ou ilíquida, talvez valha a pena aí uma análise mais aprofundada. Então, eu acho que esse é o múltiplo mais brutal que a gente poderia ver nesse momento. Inclusive, aquela velha história de que múltiplos não contam histórias, tá certo? Então, exatamente. quando você enxerga um múltiplo assim, ele deve te despertar a vontade de investigar se tem ali uma grande oportunidade. Sim. Pode ter. Às vezes você vai perceber, não, está fazendo sentido, porque na verdade esse caixa ele vai ser corroído em pouco tempo, e sei lá, o caixa vai ser corroído em 15 dias, e a gente acha que em 15 dias ainda não volta a ter grandes shows, aglomerações, sei lá, então fez sentido. Ou então você não acha a resposta para aquilo, não está fazendo sentido. Se não está fazendo sentido, então você achou uma oportunidade de investimento. Eu costumo dizer que, assim, vou fazer uma analogia, que o Arthur, eventualmente, a gente poderia imaginar aquela ideia da tartaruga. Lembra quando a tartaruga está sob risco, ela se enfia dentro da carapaça dela. A pergunta é, quanto tempo esse caixa permite a empresa ficar em módulo tartaruga? No caso da Time for Fun, para quem tem a gente teve uma pessoa que manjava bastante desse setor nessa live especificamente, o setor de eventos tem muito subcontratação. Então, assim, se o bicho pega, você fecha toda a cadeia de fornecedor e fica com uma secretária no escritório esperando a coisa sair do buraco, né? Tem outras empresas que isso é impossível. Então, só para a gente colocar uma analogia didática aí, eu acho o seguinte, para você avaliar se esse múltiplo faz ou não faz algum sentido, é tentar fazer algum tipo de conta que pergunta, tá bom, quanto que ela consegue enxugar, ou quais são as resistências para ela enxugar, e ela enxugando, ela consegue sobreviver quanto tempo com esse caixa? Se você percebe conforto numa situação dessa, eventualmente tem uma oportunidade de comprar um troço muito barato mesmo, né? E lembrar que uma notícia, uma situação que às vezes parece muito assustadora, drástica, por exemplo, as aéreas estão voando 90% menos. Nesse momento, ótimo. Já pensou se estivesse decolando avião vazio? Pois é. Se não entra dinheiro, é bom que não saia. Quanto Sim. mais eu conseguir segurar meu custo, melhor. O shopping está fechado. Péssimo que ele está fechado, mas é melhor ele estar fechado do que aberto sem ter ninguém entrando. Então, fechado eu consigo ter um controle maior de custo. Não zera custo, mas diminui muito o custo. E isso é importante para manter o caixa por mais tempo. Né? Não, e aí você já me faz um link para o segundo múltiplo que a gente poderia eventualmente conversar aqui agora, que é o preço-valor patrimonial. Como ele é muito usado em fundo imobiliário, eu vou te dar a honra de explicar ele aí para nós, por favor. Então, ele é utilizado nos dois mercados, mas no mercado de ações, geralmente, tem pouca importância, muito dependendo do segmento, né? Em fundo imobiliário, ele também muda de análise conforme o segmento, mas basicamente quando eu compro ação, ou quando eu compro fundo imobiliário, eu comprei a menor parte daquela empresa ou daquele fundo, tá certo? A ação ou a cota é a menor parte divisível possível daquele patrimônio.
Então, eu estou pagando R$ 100 por uma ação, por uma cota, eu estou levando uma representação daquele patrimônio. Quanto vale o patrimônio? Se vale 100 e eu comprei por 100, maravilha, eu comprei pelo mesmo preço. Mas às vezes ele pode valer 100 o patrimônio e eu pagar 200, correto? Ou posso pagar 50. E aí? O que eu estou pagando? O que eu estou comprando e o que eu estou levando? Né? Eu estou pagando tanto e estou levando o quê? Aí você olha para uma empresa listada em bolsa, às vezes ela é negociada a 5, 10, 15, 20 vezes o patrimonial e está tudo bem. Agora, pensa num fundo imobiliário que tem lá 5, 10 imóveis, não está tudo bem se você estiver pagando 2, 3, 4, 5 vezes o valor patrimonial dele. Correto? Correto. Vamos fazer só uma analogia para ver se eu entendi um pouquinho essa ótica quando a gente compara ações com fundo imobiliário. A gente poderia dizer que a própria visão patrimonial da ação em si é muito mais subjetiva do que a visão patrimonial do fundo imobiliário. Ou seja, uma empresa tem um patrimônio aí que vale uma discussão, às vezes, bastante robusta, enquanto não, o fundo imobiliário é patrimônio mesmo. Poderia colocar dessa forma? Olha, na maioria das vezes sim, quando a gente está falando de fundo de tijolo. Então aí é patrimônio mesmo, é tijolo. Tijolo, areia, cimento, terreno e edificação. Aquele é o patrimônio de um fundo que tem imóveis. Pode ter fundos que têm só valores imobiliários, lá, só títulos de renda fixa, como o caso dos CRIs, né? Mas no caso de um fundo de tijolo, sim. O que vai ter no patrimônio líquido de uma empresa? Vai ter intangíveis, na verdade? Vai ter, além do tijolo em si, vai ter um monte de outra coisa. Esse patrimônio ele não é remarcado o tempo todo, não é recalculado o tempo todo, no caso de uma empresa. E outra coisa, tem uma linhazinha no balanço de qualquer companhia, que é muito rara no balanço de um fundo imobiliário, que são as obrigações financeiras. Uma empresa ela pode ter 1 bi de patrimônio e 3 bi de dívida. O fundo imobiliário não tem essa característica. Não tem essa característica. Tem alguns fundos imobiliários que se alavancam de uma forma sintética, porque a lei não permite alavancagem. Uhum. Tá? A lei diz lá claramente que é vedado tomar dinheiro emprestado em nome do fundo. Uhum. Agora, nada impede, então, por isso que eu chamo de sintética, que é na brecha da lei, nada impede de eu comprar um imóvel a prazo, nada impede de eu comprar um imóvel que estava dado em garantia de uma dívida, e aí contar com essa dívida como parte do pagamento, tá? É feita uma securitização e tal. Então, tem alguns fundos que alavancam, sim, de uma maneira sintética. Como ela não é exatamente permitida, você não vê um fundo alavancado 2 vezes o patrimônio dele, 3 vezes o patrimônio dele, isso você não vê. E numa empresa, isso é quase que regra, tá certo? Numa empresa de capital aberto, é quase que regra. São exceções empresas que não têm alavancagem. Vamos lembrar de cabeça da Zetec, mas pouquíssimas empresas não alavancam. Então, essa é uma grande existem dívida, a gente poder colocar, inclusive, assim, aquela questão de quando eu pego isso está, gente, diretamente linkado, né, a aula de ontem, a aula solo, o indicador, né, que é mais indicado para poder justamente fazer essa conta que o Arthur está colocando, é aquele endividamento oneroso líquido. Então, vou pegar o quê? Vou pegar a dívida líquida e dividir sobre o patrimônio líquido. Eu estou comparando o dinheiro de credores líquido de caixa com o dinheiro de acionista. E a lógica que é da empresa a gente encontrar empresas alavancadas, cujo esse número é maior que 2, é muito comum. Por outro lado, no universo de fundo imobiliário, não faz muito... Existe de forma sintética, quando colocou, mas é uma coisa muito mais exceção do que regra. A gente poderia colocar dessa forma? É exatamente isso, é bem exceção mesmo, né? E outra coisa, você falou aí do endividamento sobre o patrimônio, mas o que o mercado mais vai olhar é o endividamento sobre o EBITDA, correto? Sobre a geração de caixa. Eu fico tão desconfortável com esse indicador. Eu sei que ele é um indicador recorrente usado, né? Eu mostrei isso para a galera ontem, mas porque existem, pegando o próprio exemplo que a gente comentou, numa empresa de eventos, assim, existem empresas que o EBITDA ele pode, em momentos de exceção como agora, se tornar tão volátil que literalmente a noção de risco de endividamento, olhando para esse indicador especificamente,
ele pode azedar numa velocidade alucinante. Então, para mim, esse é um dos viés de mercado, usar esse indicador, ele amortece um pouco a visão do endividamento em momentos de alegria e ele deixa o mercado muito mais assustado em momentos de trevas. Então, assim, eu sempre proponho para os meus alunos, eu apresento esse indicador e falo, toma cuidado que o resultado operacional, se você pega uma Taesa da vida, bacaninha, aquela vida morninha, quase um fundo imobiliário. Agora, se você vai para uma Exetec, que você comentou, para uma construtora, você vai para uma empresa de varejo, você vai para uma empresa de serviço, a volatilidade do Exetec, do EBITDA pode fazer uma lambança nessa questão, não é? Sim, sem dúvida. E aí, no fundo imobiliário, geralmente, esse faturamento ele é bastante previsível. Tanto que o fundo imobiliário ele é considerado um ativo híbrido entre a renda variável e a renda fixa, né? Porque, na maioria dos casos, da onde vem o fluxo? De um imóvel que está alugado, por um contrato lá de X anos, dizendo X mil reais por mês. Quer faturamento mais previsível do que esse? Sim. É mais previsível do que o faturamento da Taesa. Concorda? Sim. Concordo. Então, o faturamento é previsível. A linha de custos é bastante previsível também em situações normais. Eventualmente vai precisar de uma reforma de um imóvel aqui e ali, mas geralmente a linha de custo é previsível. Bom, se o faturamento é previsível, o custo é previsível, o lucro é tão previsível quanto, né? E o fundo imobiliário tem, por hábito no Brasil, distribuir rendimento todos os meses. Então, ele tem um fluxo que ele é relativamente previsível e constante. Isso ajuda muito a precificar. Isso ajuda a explicar por que a volatilidade dele é tão menor do que a volatilidade das ações, né? E aí chega essa crise e abala as duas coisas, a constância e a previsibilidade. E aí a gente viu também dar um tilt no mercado de fundo imobiliário. Eu chamo isso, eu dou um nominho fofinho para isso, Arthur, eu chamo de tese de continuidade. Então, a previsibilidade, né? Eu falo assim que a tese de continuidade de um fundo de tijolo, ela é muito mais clara, mais explícita do que a tese de continuidade de uma empresa. Sim. Agora, a gente teve esse evento específico que foi aí da necessidade do lockdown nos shoppings. Você podia, assim, bater um papo com a gente de como é que você enxerga essa tese de continuidade para os fundos de shopping? Primeiro, eu acho legal a gente falar que um fundo de shopping é o que mais se assemelha à análise de uma ação, tá? Porque no shopping, os contratos de locação, eles vão prever como valor X mil reais, que é um piso, ou X% do faturamento do lojista. Então, se o lojista vende mais, eu faturo mais. Percebe que eu estou muito mais ligado à atividade, ao caixa que a atividade me gera, do que ao patrimônio em si. Então, ele é muito comparável com uma companhia aberta, certo? Pouco importa qual é o patrimônio da empresa, se ela gera bastante caixa com aquele patrimônio. E é evidente que o patrimônio da Vale vai ser muito maior do que o patrimônio de uma prestadora de serviços, né? Mas a Vale talvez gere 10 vezes mais caixa do que a empresa prestadora de serviços. Então, as pessoas vão lá e pagam 5, 10, 20 vezes o valor patrimonial da empresa, porque eles estão de olho na geração de caixa. Num fundo imobiliário que não seja de shopping, então imagina um escritório ou um galpão de logística alugados lá por 5 ou 10 anos e é 50 mil reais por mês de aluguel. A geração de caixa ela não vai mudar. Se o cara vender 3 vezes mais, ele vai continuar pagando o mesmo valor de aluguel. Então, o que eu não posso nunca perder de vista o valor do patrimônio. Nunca. Porque o que eu estou comprando é esse patrimônio. O contrato é um pedaço de papel que um dia vai terminar. O contrato de locação. Já no shopping não é bem assim. Eu estou comprando um patrimônio, mas o meu faturamento ele vai aumentar à medida que aumenta o faturamento do lojista. Então, dá para eu extrapolar e pagar um pouco mais do que o valor patrimonial do fundo de shopping. Na minha cabeça, não faz sentido pagar 2, 3, 10 vezes como se faz em mercado de ações. Mas dá para pagar um pouco mais, 30% de ágio, coisa assim, dá para pagar um pouco mais. E aí, numa situação normal, olha que interessante, vem uma crise, o lojista começa a vender menos, ele vende menos, não é que ele não me paga nada, que nem a ação.
Não é que ele não vai me pagar nada. O piso, né? Tem o piso. Só que essa situação foi um meteoro, como disse ontem o Paulo Guedes, tão grande, que levou os dois embora. E o piso. Fechou o shopping. Né? Literalmente lockdown. Fechou o shopping. E tem aquela pergunta que não se cala, né, Arthur? Na hora que voltar, uma Renner vai voltar, uma C&A vai voltar, mas será que a cafeteria do Zezinho vai voltar junto com o shopping ou ela vai ficar morta no meio do caminho? Então, aí é que a gente tem que torcer para o Paulo Guedes ser efetivo naquilo que ele falou. Porque ele está dizendo que ele vai dar um jeito de segurar a cafeteria do Zezinho. Né? Sim, agora, esse é o grande segredo. De qualquer maneira, a crise, ela extrema eventos, mas não veio nada diferente do que o Zezinho já sabia que poderia acontecer. Entendeu? Acontece assim, fechou por 15 dias, você tinha caixa por 15 dias. Isso poderia acontecer com ele ao longo de 4 meses. Não ia fechar o shopping, mas não ia ter faturamento suficiente para ele segurar a onda. Então, quando ele abriu o negócio, ele sabia que o negócio dele podia quebrar. Certo? E aí ele foi pego por um fator de risco operacional que é o da cauda da cauda. Né? Muito se você pega a cauda, acelera a 120, umas 5 horas depois ele chega lá no ponto. Isso aí. Mas não é algo que nunca tenha passado pela cabeça de qualquer empreendedor ou investidor que não pudesse acontecer com o negócio dele. Não que ele ia ficar 15 dias com o negócio fechado porque o shopping fechou. Mas ele podia ficar 15 dias com a cafeteira fechada por um problema dele de saúde, por um problema de saúde na família, né? por um monte de coisas que pode acontecer. E aí o negócio dele foi a falência. Né? Então, agora o que a gente torce é que, assim, quando eu tenho um problema de saúde e a minha cafeteria quebra, não é obrigação do governo me resgatar. Né? Não é o que se espera do governo. Agora, quando cai um meteoro, espera-se que o governo seja capaz de ajudar um pouco todo mundo. Né? E é nisso que a gente está se fiando de que o governo vai conseguir fazer. Essa é a logística mais difícil, hein? Porque dar dinheiro para as pessoas, esse país tem um histórico de fazer isso e tem já a logística para fazer. Agora, fazer o dinheiro chegar no CNPJ do pequeno e médio empresário nunca foi feito antes. Para o grande arrobo, sempre. Mas para o pequeno e médio, não. Então, esse é o grande desafio. Né? Mas o Anderson no comentário, Arthur, ele está colocando os links, o link do Instagram, o link do canal do YouTube e as informações do Telegram, também as informações aí do Arthur, né? Eu tenho uma grande absoluta certeza que a maioria das pessoas que está aqui conosco conhece já o Arthur, mas se por um acaso você não tinha oportunidade, não deixa aí de segui-lo nas redes sociais, que ele sempre tem bastante aí conteúdo para nos oferecer com valor. Aí minha pergunta é o seguinte, Arthur, o shopping o fundo imobiliário de shopping está com o PVPA, o preço do valor patrimonial abaixo de 1 nesse momento? Você chegou a ver isso? A maioria deles, sim. A maioria deles está. Aí o que está acontecendo de bom no meio dessa loucura toda é que muitos gestores, não só os de shopping, estão vindo a público mostrando a situação deles. Quem deveria se preocupar, quem não deveria se preocupar. Tem fundo que tem alavancagem sintética? Tem, aí ele está mostrando quanto que eu tenho de caixa e quanto que eu tenho de obrigação de curto prazo, de longo prazo e tal. Com uma situação diferente, novamente, no fundo imobiliário, que geralmente o caixa dele é baixo, porque a lei obriga a distribuir 95% do lucro líquido. Então, ele só consegue reter 5%. Então, ele não costuma ter um caixa muito grande. Quem tem caixa agora, nesse momento, é quem fez a emissão de cotas, e estava tendo muita emissão de cotas, recebeu a grana e ainda não comprou novos shoppings, novos ativos, né? Seja lá, não apenas shoppings, mas outros ativos. Então, esse aí está em uma situação mais confortável de ter caixa. Mas não é o caixa que ele foi acumulando, é o caixa que entrou numa subscrição, num aumento de capital, né, daquele fundo. Então, eles estão mostrando a situação de cada um deles. Tem uns em situação mais apertada, outros em situação menos apertada. De qualquer maneira, praticamente todos eles já impactaram a distribuição de rendimento. Porque a lei manda distribuir 95% do lucro líquido no semestre. Essa distribuição mensal é uma praxe, não é uma obrigação. E então ela acontece como adiantamento, entendeu? Adiantamento de rendimento, e não como rendimento em si. Tanto que chega lá no último mês, em junho, às vezes vem um mais gordo, às vezes vem um mais magro,
porque é para fazer o ajuste e fazer cravar nos 95%. Nesse momento, a previsibilidade do que os shoppings vão gerar de caixa é tão pequena que o que a maioria fez? Vou parar de antecipar. Não vou distribuir rendimento mês que vem. É evidente que em junho ele vai distribuir. Se ele tiver 1 centavo de lucro, ele vai distribuir 95% de 1 centavo a título de rendimento, tá? Se ele não tiver lucro, não vai distribuir nada. Mas é provável que tenha alguma coisa em junho, até porque em junho a gente já acredita que as coisas vão estar começando a voltar à normalidade. Mas para não correr o risco de chegar em junho e já ter antecipado mais distribuição do que teve de lucro, a maioria parou. Entende? É essa situação que está acontecendo agora. Em algum momento isso vai voltar. O que você tinha perguntado, a Renner fica, a grande loja, o que se chama de loja âncora no shopping, fica. McDonald's, tá? A âncora de forma geral, né? No uso genérico da palavra, né? O pequeno, além de ser ajudado pelo governo, ele também está sendo ajudado pelo shopping, pelo administrador do shopping. É um momento, aquela frase que eu gosto de repetir, que aprendi com meu pai, quando todo mundo quebra, ninguém quebra. Entendeu? Todo mundo quebrou. É diferente quando eu quebro sozinho. Quando eu quebro sozinho, você fala, puta, Arthur, você é um puta amigo meu, queria te ajudar, mas não tem o que fazer. Sim. Agora, quando todo mundo quebra, ninguém quebrou, porque todo mundo está na mesma situação. Aqui, ó, o João Paulo, que inclusive está aqui com a gente, ó, ele teve comigo aqui na maratona, é um aluno muito querido, e ele usou uma frase aí que eu achei que bem bacana. Ele falou assim: vai ter um grande racha. Cada um vai ter que pagar um pedacinho dessa paralisação, não tem muito o que fazer. Exato. E todo mundo do imóvel vai ter que pagar, o governo vai ter que pagar, todo mundo vai ter que ajudar um pouquinho, não adianta assim, né? Eu acho que essa é uma visão que eu acho muito importante nesse momento, de que assim, uma coisa que minimiza um pouco do meu pessimismo é isso: vai ter um lockdown, esse lockdown ele vai gerar um passivo, mas ele é um passivo generalizado. Então, quando é um passivo generalizado, é a tese que você colocou. Gente, vamos sentar aí e vamos pagar, vamos dividir essa conta, cada um paga um pouco e no final das contas a gente sai melhor do outro lado. Eu acho que não é caridade. O administrador do shopping não vai mandar um e-mail para todos os inquilinos falando ninguém precisa me pagar aluguel esse mês. Não é assim. Ele sabe quem tem capacidade de pagamento e quem não tem. Para quem não tem e for negociar, ele vai flexibilizar. Nesse momento, ele vai flexibilizar. Numa situação normal de mercado, não. Mas agora ele vai flexibilizar. Então, todo mundo está buscando sobrevida nesse momento. Passou o momento, vai quebrar alguns? Vai quebrar alguns. Vai aumentar a vacância do shopping por algum momento? Vai aumentar a vacância do shopping por algum momento. De qualquer forma, eu tenho patrimônio e, na maioria das vezes, não tenho dívida. Então, é muito mais fácil eu conseguir me balizar num fundo imobiliário que é olhar lá o valor patrimonial. Evidente que o valor patrimonial, você pode pensar, mas vai desvalorizar depois dessa crise. Tá bom, vai desvalorizar, mas quanto? Né? Não é um negócio que vai... o shopping Guatemi não vai perder 50% de valor, concorda? O shopping Guatemi nem pertence a um fundo imobiliário, mas, enfim, o shopping Genópolis, que pertence a fundo imobiliário, não vai cair metade do valor do shopping. Olha o terreno, olha o endereço, olha a edificação que tem ali. Então, tem da onde a gente tirar parâmetros no fundo imobiliário. Tem também na companhia aberta? Tem na companhia aberta. Só que tem um negócio lá que é o endividamento, que pressiona esse cara aqui. Isso aqui está a serviço do credor. Sim. Né? Depois ele chega no patrimônio líquido lá para o acionista. Então, essa é a grande diferença. E essa é a pressão maior que existe nas ações, que existe muito menos no fundo imobiliário. Não vou dizer que não exista, mas quando tem dívida, é uma dívida muito pequena. Então, digamos que na situação, um fundo que tem 100 de patrimônio, na pior situação, saia dessa com 80 de patrimônio. Mas ele não sai quebrando. E aí também agora, né, Arthur, eu acho que essa sua tese, sua colocação, ela importa bastante, porque a gente viu lá, as últimas intervenções de bancos centrais no mundo como um todo geraram uma alavancagem extraordinária das empresas, né? E também a gente vai ter que muitos balanços, até por estarem ligados no módulo sobrevivência, eles vão sair desse lockdown mais alavancados do que entraram.
Então, assim, por isso que eu convido mesmo a todas as pessoas que vão assistir essa live aqui, ou a gravação também no canal do Arthur, ver a aula na aula de ontem, né, que foi a aula 5, onde eu destrinchei como faz uma análise de alavancagem financeira e de endividamento. Porque isso é uma coisa que vai estar muito, eu não sei se felizmente ou infelizmente, né, porque tudo a história do copo meio cheio ou do copo meio vazio, mas de qualquer forma isso vai impactar na análise de todos os investidores daqui para frente cada vez mais. Esse é o grande risco, né? Eu vejo, principalmente na América do Norte, essa onda, esse lockdown lá, ele vai pegar muitas empresas que vão ter que também receber auxílio, mas que já estavam com um balanço muito mais distorcido do que as nossas aqui. Isso eu acho uma coisa assim, preocupante para a própria evolução da economia americana no longo prazo. O que você acha? Então, mesmo com o balanço fiscal dos governos, tá certo? Uhum. Mas, novamente, como é para todo mundo igual, por algum momento você flexibiliza a sua forma de analisar, concorda? Sim, claro. É igual para todo mundo. O que está acontecendo, assim, do ponto de vista do juro de curto prazo com o juro de longo prazo, né, essa dicotomia, agora os juros estão indo para baixo. Isso pressiona o balanço fiscal, tende a jogar juro para cima, mas tem a retração da economia e tal, uma coisa muito difícil de conseguir acompanhar essa curva no longo prazo. Isso vai acontecer dentro do balanço das empresas, elas vão sair mais alavancadas, porque não se espera que o governo saia dando dinheiro. Claro que não. Empreste dinheiro, ainda que seja juro zero, mas que ele, em algum momento, cobre esse dinheiro de volta. Então, a alavancagem vai aumentar. Agora, elas podem usar, as que não estão na pior situação, elas podem usar para rolar a dívida. Sim. E aí ela se desalavanca a um custo zero, né? Uhum. Ela toma um dinheiro custo zero, pré-paga uma dívida que tinha um custo qualquer acima de zero e consegue diminuir até a sua alavancagem. Então, vai depender tanto da situação financeira de cada uma, como da habilidade do financeiro de cada uma dessas empresas. E uma coisa que eu num primeiro momento, eu acho que teria um impacto grande negativo e que vai ganhar uma sobrevida gigante, é o mundo das startups. E lembrar que a gente está falando aqui de fundo imobiliário, de ações, mas tem o private equity também. Você pode investir num FIP, você pode investir num crowdfunding, num equity crowdfunding, né? E no primeiro momento, você pensa, acabou o dinheiro para essas startups. Né? Muitas delas aí estão aí queimando caixa e todo mundo achando engraçado. Agora, acho que é óbvio para todo mundo quanto queimar caixa é um negócio perigoso, né? Sim. E aí, no primeiro momento, pensei, acabou a brincadeira, não tem mais caixa para startup. Só que aí os governos vão lá e injetam tanta grana de novo na economia, que esse dinheiro, quando a coisa passar, ele vai continuar abundante. E aí é fácil tomar risco com o dinheiro dos outros, ainda mais a juro zero, ou a juro 1% ao ano, 0,5% ao ano. Então vai vir uma segunda onda de abundância de dinheiro e de alavancagem na economia, não só na bolsa, mas na economia. E aí a gente vinha pensando, pô, uma hora tem que enxugar, isso tem que ser muito bem feito. Continua sendo verdade, só que postergou para não ser mais quando. Daqui 3, 4, 5 anos é que tem que voltar. Eu acho que a gente vai estar velhinho, né? O aniversário dos 50 anos dos professores da Bolsa, essa conta não vai ter sido paga ainda. Esse aspecto vai dar os dois velhinhos. É que nem, lembra do Sestari? Sim. O Sestari, gente, é um professor da FIA que há 20 anos atrás só ele dava aula de Bolsa no Brasil. Ele é uma das pessoas que inventou o Ibovespa. Vou até ver se eu trago ele aqui no canal, porque ele é vivo e saudável ainda, graças a Deus. Mas vai estar eu e o Arthur igual o Sestari, com seus 70 e lá vai bordoada, e esse negócio não vai estar resolvido ainda, eu acredito. Vamos entender como que vão enxugar esses balanços fiscais das empresas. Isso é desafiador. Mas, assim, eu queria só complementar a análise, gente, que eu achei uma coisa muito bacana que o Arthur colocou e que vale a pena frisar. O ecossistema das startups, eles estava sobreregado com grana por conta de juros zero. Então, assim, a gente tem, esse mercado cresceu muito e
por mais que no primeiro momento a gente acredite que realmente vai acontecer uma secagem global em qualquer tipo de financiamento ordinário, seja via ações, seja via capital de dívida, a nova injeção de recursos vai fazer com que as economias tenham mais liquidez por mais tempo. Era uma discussão de quando ia estancar. Essa discussão foi colocada de lado. Existe uma probabilidade real de criar-se um novo ciclo nesse universo. Aí nós temos dois componentes no universo de startup, que é uma área que eu navego também bastante. Você vai ter muita gente financiando muita ideia duvidosa, mas, por outro lado, esse ambiente, né, Arthur, ele fomenta também bastante inovação, que isso é uma coisa fundamental para o próprio desenvolvimento do mercado, da economia como um todo. Eu digo o seguinte, uma das coisas que a gente pode atribuir à própria capacidade dos Estados Unidos em sair do enrosco que ele se meteu em 2008 foi a capacidade inovadora. Você não concorda comigo? Sem dúvida. Sem inovação não tem crescimento econômico. Se alguém ainda não entendeu isso, tem autores assim, que deixam isso muito claro. Você não tem que pensar em nada mais além da inovação. Sem inovação, você não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento das empresas, não tem desenvolvimento das economias. Por que o Brasil está tão atrasado em relação ao resto do mundo? Porque não inova, porque não tem inovação. A gente é excelente em exportar grão, só que a gente até hoje não fez um robô, não fez algo realmente inovador, que pode ser em processos, não precisa nem ser em tecnologia em si, em algo, em um bem, né? E isso faz com que a gente fique estagnado no mundo que inova e cresce muito rapidamente. Então, o ambiente das startups é importantíssimo. Eu não sei qual era o tamanho dessa empresa Zoom antes disso tudo acontecer, mas provavelmente não era muito maior do que uma startup, né? Uhum. Não sei se você conhece, posso estar falando bobagem aqui. Não, ela já tinha, se ela tinha ganhado muito mercado, na verdade a Zoom ela destruiu muito valor daquela divisão de negócio da Microsoft, que é o próprio Skype. Sim. Ela tomou o mercado do Skype pra caramba, mas certamente ela cresceu obscenamente. Você viu o tamanho do Zoom escrito na live de ontem? Com 50 mil pessoas acompanhando? Você quer como é que fala assim, uma divulgação mais gratuita que essa? Quanto que vale mídia aquele Zoom lá na live da XP, né? É incrível, porque eu estava assim, pessoalmente, né? As pessoas me falavam, você conhece o Zoom? Já usou o Zoom? Eu falava, não, mas já ouvi falar muito. Nunca usei, mas já ouvi falar muito. Agora, não é que não tem quem nunca tenha ouvido falar, não tem quem nunca tenha utilizado. Porque as pessoas estão utilizando o celular para falar com os familiares, com os amigos, né? O Zoom é a salvação do planeta no meio dessa crise, é uma coisa incrível. E uma empresa que nasceu pequena, inovadora e que em algum momento recebeu, né, um capital semente, depois um private equity, que recebeu injeção de capital de risco, que pode ser feito por quem está assistindo via equity crowdfunding também. Você pode pegar, se você tiver patrimônio para isso, perfil para esse risco, você pode fazer investimento direto em startups, indiretos, né? Em startups via as plataformas de equity crowdfunding. Mas pensando assim, o que vai fazer diferença na vida desse empreendedor não é o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o dinheiro dos grandes fundos de private equity. E da onde vem esse dinheiro? Vem esse dinheiro dado de graça pelos governos. É muito mais fácil, como eu falei, é fácil tomar risco com o dinheiro dos outros a custo zero, né? E aí, nesse primeiro momento, pode ter certeza que secou. Aquela startup que estava no momento assim crucial, ou ela conseguia uma nova rodada de captação, ou ela ia quebrar, ela quebrou. Essa quebrou. Arthur, nós temos 3-4 meses vai ter dinheiro a rodo. Sim. Nós vamos falar uma coisa, senão a nossa live vai ficar incompleta. Como analisar dividend yield nesse momento? Eu queria o dividend yield, vamos fazer aquele momento para gente, para quem não conhece, né? Uma conta que a gente faz, você pode pegar o histórico ou o projetado, né? Mas basicamente eu divido o dividendo pago pela empresa ou a remuneração paga pelo fundo imobiliário nos últimos 12 meses ou projetado para os próximos 12 meses e divido pelo preço, encontro uma taxa.
Então, se eu olho, por exemplo, um fundo imobiliário com dividend yield histórico de 10% ao ano, significa, se eu pegar o preço atual desse fundo na Bolsa e comparar com os rendimentos que ele pagou nos últimos 12 meses, e eu projetasse isso para o futuro, uma projeção de 100%, eu teria um retorno sobre o capital investido na ordem de 10%. Dito essa definição, como é que vai ficar? Porque assim, eu vejo aberrações, principalmente no Instagram, por pessoas que eu acho que inclusive praticam desonestidade intelectual, mostrar o yield dos fundos imobiliários e pôr lá assim, esta é a grande oportunidade da sua vida. Isso é desonesto. Eu queria aproveitar esse momento que você está aqui para a gente poder justamente debater essa questão um pouquinho aí. Como a gente sempre fala, né? Quem faz isso, se diz especialista, afirma uma bobagem, ou falta conhecimento ou falta caráter, né? Aí a gente sempre torce para ser só conhecimento que está faltando, mas muitas vezes é o caráter mesmo que falta. Em condições normais, um fundo imobiliário ele tem um yield bastante previsível, já que eu tenho aquilo bastante amarrado em contratos de locação de longo prazo, ou em títulos de dívida, que é o caso dos CRIs, também de médio e longo prazo, com fluxo, no caso do CRI, é o fluxo mais previsível que você possa imaginar, um título de renda fixa, certo? Um contrato de locação que não tenha aquela cláusula de participação que tem nos shoppings, e isso só tem no shopping, nos outros ramos de mercado, né, tudo é preço fixo, ele tem uma rentabilidade previsível que me leva a um dividend yield bastante previsível. Só que agora, depois do meteoro, eu tenho um contrato lá firmado com uma empresa por mais 7 anos. Então, eu deveria imaginar que ela vai continuar pagando. E a grande maioria vai, hein? A grande maioria vai. Mas nem todas as empresas locatárias vão conseguir continuar pagando. É evidente que algumas delas vão tentar renegociar, vão pedir um tempo de prazo, ou vão, se não conseguir, vão acabar dando um calote. Default mesmo. Default, exatamente. Então, nesse momento, é importante saber se tem uma estrutura de garantias, né? Se tem garantia para fluxos, se tem garantia para o patrimônio, no caso dos fundos de CRI, nos fundos de imóvel, não. Às vezes tem uma garantia, uma fiança bancária, uma coisa assim. Mas o dividend yield, ele permanece bastante fácil de encarar na maioria dos fundos que tem contratos típicos, atípicos ou fundos de CRI, só que entrou um componente que não é novo, que sempre esteve presente, que é o risco de crédito, mas que ele aumentou muito a chance dele acontecer. Então, mesmo um fundo que tenha 10 imóveis e 8 locatários, o que isso está sendo importante, que os fundos imobiliários os gestores estão divulgando, sim, a gente acredita que não vai ter problema com o inquilino nenhum, porque o inquilino lá, eu vi o balanço dele, tem 10 de caixa, outro tem outro de caixa, e assim por diante. Mas um ou outro inquilino, ele já prevê que vai ter que renegociar. Então, o dividend yield, nesse momento, ele foi abalado na sua previsibilidade, certo? No caso das ações, então, nem se fala. Mas, por exemplo, vamos pegar um fundo de tijolo, aquele papai com mamãe lanchando no parque. Você olhando hoje para a previsibilidade dele, você acha que ele demoraria quanto tempo para... Vou falar de outra forma. O que seria... Vou colocar de outra forma que é melhor. O que seria um yield que incorporaria uma grande margem de segurança num fundo caretinha, papai com mamãe hoje, lanchando no parque? Joca, eu acho que a gente não precisa nem tentar fazer essa projeção, porque, como eu falei, a razão dessa crise toda é um vírus. E vírus é um bicho rápido, cara. É rápido. Sim. Ele vem rápido, ele vai embora rápido, ele mata rápido, quem pega se cura rápido, o cara é rápido, entendeu? Então, o que vai acontecer é que vai ficar muito claro, daqui 1 mês, daqui 2 meses, qual o fundo que diminuiu o rendimento, qual o fundo que não diminuiu o rendimento, entendeu? Sim. E aí, a questão da previsibilidade, eu não estou falando de ser otimista e previsível, eu estou falando de ser previsível. Se você me vem com uma notícia ruim e fala, eu cortei 80% do dividend yield, cortei 80% da distribuição de lucro, ele voltou a ser previsível, embora eu tenha tido uma notícia ruim. Mas eu sei o que eu tenho que esperar dele.
É 20% do que eu tinha antes. Tá certo? Então, Eu acho que essa questão da previsibilidade, ela já está retornando à medida que os gestores estão vindo a público e mostrando seus números, e daqui a pouco vem a realidade. Né? No fim do mês, quem pagou, quem não pagou aluguel. Ó, todo mundo pagou e a gente tem, né, nas conversas, está todo mundo dizendo que vai continuar pagando. Pronto, voltou a ser previsível. Ó, metade não pagou. E quem não pagou está pedindo 3 meses para voltar a pagar. Voltou a ser previsível. É 50% menos nos próximos 3 meses e depois volta a ser como era. Entendeu? eu gosto muito de fazer a seguinte analogia. Se eu pego um título longo, IPCA, eu vou travar um yield até, sei lá, 2055. Eu não, realmente não ligo. Deve estar o quê? Já chegou a bater 6,5? 4,5. Não tá, então está bem longe ainda, 4,5. Aí eu olho um fundo imobiliário que está batendo 10. Uhum. Nessa visão de perpetuidade, eu vou comprar esse fundo imobiliário sem previsão de vender, eu não tenho uma alta probabilidade do fluxo futuro dele ficar equilibrado com o fluxo passado num prazo aí muito de 1 ano e meio, 2, e aí eu vou passar os outros vários anos, lógico, analisando os riscos inerentes no processo, com um yield bem gordo que justifica o prêmio, o risco que eu estou assumindo nesse pacote? Sim, a análise ela é correta. Agora, os 4,5 da NTNB, se eu comprar agora, travou e vai ser sempre esses 4,5, né? O do fundo imobiliário vai ter fases em que ele vai aumentar, vai ter fases que ele vai diminuir. Vai ter fases que ele vai diminuir. A probabilidade de zerar é muito pequena, e mesmo neste cenário maluco que a gente está vivendo, pouquíssimos fundos imobiliários vão zerar. E para quem tem fundo de shopping, que não vai receber o mês que vem, entenda que ele ainda não zerou o rendimento dele. Sim. Talvez em junho você vai receber um rendimento mais gordo. Certo? Então, a probabilidade de um fundo imobiliário zerar ela é muito pequena. Agora, de diminuir, ela é certa. E aí, tem momentos que diminui, tem momentos que aumenta. Então, essa é a grande diferença. Enquanto na renda fixa, eu travei aqueles 4,5 e aquilo não vai nem aumentar, nem diminuir. Então, essa análise ela deve ser combinada com a minha expectativa do que eu espero desse yield nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Sim, eu jogo tudo uma média longa, né? Teria que colocar dessa forma, né? Isso também não é tão difícil fazer no fundo imobiliário, viu? Combinar o ciclo do mercado imobiliário, combinar as informações que se tem dos prazos dos contratos de locação, para então pegar uma análise macro e projetar se você acredita que a tendência do rendimento é para cima, é estável ou é para baixo. Não é tão difícil ser feito. Claro que não é quem chegou agora no mercado que já vai sair com essa fluência, mas não é tão difícil de chegar nela. Então, eu queria pedir desculpa aí para a audiência. Eu estou vendo aqui que o chat está bombando, várias colocações, várias dúvidas. Mas como assim eu me programei com o Arthur também, a gente colocou a métrica das lives de não avançar muito de 1 hora, eu não consegui dar tanta atenção para a plateia quanto eu consegui ontem, por exemplo. A gente já está com 1h07, eu comento que às 20 horas, não sei se hoje é domingo, Arthur, mas, por exemplo, às 20 horas não estava concorrendo com o Guedes, não dá para concorrer com o Guedes, então eu acabei e o pessoal foi para lá. Então, e pode ir agora, a gente chegou no dividend yield aí, já tinha até passado um tempo um pouquinho. Então, assim, eu queria pedir, assim, desculpa para o pessoal de a gente não conseguir dar toda a atenção devida e agradecer bastante aí a participação de vocês aí, que é sempre muito bem-vinda, e espero que esse conteúdo esteja em linha aí com a expectativa de cada um. Eu tenho uma última pergunta para fazer, Arthur, que foi uma coisa que foi levantada aqui ao longo da maratona, que eu acho bacana comentar contigo. É a questão dos fundos de galpões. Uhum. Assim, a gente assumiu um cenário, isso é uma conversa que eu evoluí bastante na terceira live que eu fiz com o nosso colega Massaro, que eventualmente a quarentena ela pode ter, assim como a gente está falando de estudo online, assim que nós estamos falando de telemedicina, ela pode ter acelerado a adoção de e-commerce no Brasil. Então, aquela tese que eu advogava, que,
os Estados Unidos, ele roda, sei lá, 10, 20 anos na frente do Brasil. Então, o apocalipse do varejo que os Estados Unidos passou, com fechamento de shopping, etc. e tal, recentemente, aqui, por questões culturais, ia se postergar um pouco. Eu creio que a gente vai sair da quarentena diferente do que entramos nessa questão de e-commerce. E aí o pessoal, meus grandes colegas da plateia aí comentaram que isso pode impactar positivamente o universo dos fundos imobiliários de galpões logísticos e pode impactar negativamente os próprios fundos imobiliários de shopping, igual a gente também já vem desenvolvendo essa tese. Qual que é o seu grau de percepção / preocupação desse trade-off de modelos de fundos imobiliários? Bom, no caso dos galpões, é muito importante entender que o contrato de locação é por um valor fixo. E esse contrato é longo, ou é de 5 anos ou é de 10 anos para mais. Então, se a empresa que aluga aquele espaço logístico, ela está vendendo 30 vezes mais, ela vai pagar exatamente o mesmo valor de aluguel. Então, no curto prazo, não há nenhum benefício para um fundo de galpão, senão o benefício de não ter medo de tomar calote. Certo? Mas como é que está a vacância desses caras? Não entendi. A vacância desses caras? Não estava alta? Já tinha diminuído? Aqui perto de São Paulo, perto da capital, vacância bem baixa, mas ainda não estava totalmente baixa. Quanto mais longe da capital de São Paulo, e principalmente lá perto do Rio de Janeiro, não estava tão baixa assim. Agora, perto de São Paulo, já estava bem baixo, cenário de mercado aquecido. Então, para quem já está com o galpão alugado, não vai mudar nada. Você faz um contrato de longo prazo, para que quando vier a fase ruim, você não tem que abrir mão, não vai ganhar menos, mas na fase boa você também não vai ganhar mais, certo? Uhum. Diferente do contrato do varejo, lá do contrato do shopping, que quanto mais vende, mais eu ganho. Então, para os fundos que já existem, estão com todos os seus ativos alugados, não vai ter impacto inicial nenhum. Quando chegar a hora de renegociar o contrato, aí se a gente ainda tiver um período de economia aquecida, de e-commerce aquecido, aí sim você teria bastante preço para cima. Tá? Uma possibilidade de falar, vamos renegociar, eu quero 30% a mais de valor de aluguel mensal e coisa assim. Então, ok, nesse caso sim. Num primeiro momento, diminuir vacância pode ser um efeito colateral bom, positivo, mas o galpão de logística, ele tem uma característica que ele é fácil de construir, é rápido de construir. Em 6, 7 meses tem um galpão novo de pé. Então, tem risco de bolha, hein? Oi? Risco de bolha. Os caras saírem lançando o fundo imobiliário de balcão igual os condenados velhos, assim. Por que a vacância está tão elevada? Porque teve muita entrega no passado. Entendi. Entendeu? É diferente do mercado de escritórios, que isso também acontece, as pessoas vão construir e entregar na fase boa. Só que aqui no Brasil, eu começo um prédio de grande porte, eu vou entregar ele daqui 2 anos e meio, 3 anos. Agora, um galpão, eu começo hoje e entrego daqui 7 meses. Ou seja, a oferta vai responder rapidamente ao aumento de demanda. Então, o fundo de shopping, o fundo de galpão de logística, para quem está chegando no mercado, o cara olha aquilo e ele fala, eu descobri o pote de ouro no fim do arco-íris. Entendeu? Ele olha para o fundo de logística e fala, é isso, é a melhor coisa do mundo, porque ter um contrato de 10 anos com um baita de um varejista não vai me dar problema nunca, é a melhor coisa do mundo. Obviamente que não é tão fácil assim, entendeu? No varejista ele pode estar alavancado, pode quebrar. Então, o Arapuã, ela foi capa das melhores e maiores da Exame no ano e era concordatária no ano seguinte. Varejistas quebram. Quem lembra aí do MAP, da Mesbla, da Arapuã, certo? Varejistas quebram, porque eles operam muito alavancados. E a oferta de galpões, ela é muito fácil de implementar, de novos galpões. Elástica, é uma oferta elástica, né? Então, não é que o negócio é ruim, ele só não é tão bom quanto parece à primeira vista. É um segmento relevante que todo mundo deveria ter na sua carteira. Mas vai devagar, porque a coisa não vai assim, virar a 8ª maravilha
só porque mais gente está tendo que comprar via internet. Mas o e-commerce ele já era um bom fator para esse mercado, ele vai continuar sendo, ele vai acelerar ainda mais. Daí a desacelerar o shopping, quem aí que está assistindo que adoraria dar uma volta no shopping agora se pudesse? Sim. Também não é assim. O Arthur, só uma ponderação aqui. Eu li uma análise uma vez que lá nos Estados Unidos, na década de 80/90, também houve uma superprodução de shoppings, né? Um pouco análogo ao que você falou dos galpões. Então, assim, parte daquela tragédia que televisionada da Amazon fechando o shopping, naturalmente teve uma grande migração de mercado, mas também era um mercado que estava ultra... qual que é a palavra que eu poderia usar? Tinha shopping pra caramba nos Estados Unidos. Qualquer loja, cidade de 100 mil habitantes, tinha shopping do tamanho de Guatemala. Um negócio ridículo assim, né? Não, mas não é que o e-commerce não seja um perigo para o shopping. Ele já era, antes disso tudo, ele já era. E aí o shopping ele já está mudando de perfil, tendo mais serviço, mais restaurante do que loja em si. Mas eu não acredito que uma coisa vai totalmente anular a outra, entendeu? É isso que eu não acredito. Eu não sou tão pessimista com o segmento de shoppings assim. Não, bacana. E assim, eu acho que nós temos 1h15, já até ultrapassamos bastante aí aquilo que foi combinado, né? Então, ressaltando mais uma vez que esse conteúdo também vai estar disponível no canal do Arthur. Acho que o papo foi muito produtivo, estou muito satisfeito, Arthur. Muito obrigado mais uma vez. E se você está me vendo no canal dele, eu sou o convidado. Então, não deixa de conhecer meu canal, conhecer também meu Insta e seguimos firmes na missão. Eu queria, antes de dar as palavras, as considerações finais para o Arthur, eu preciso falar isso, né? O Davi me lembrou aqui, uma coisa que eu parafrasio o Arthur de forma tempestiva e sempre que possível, né, Arthur? Como é que é? Menos idolatria e mais... Mais estudo, vai estudar finanças, cara. Ô, Arthur, suas considerações finais aí para a gente concluir nossa missão de hoje. Cara, as crises vão passar, elas sempre passam, aproveita para estudar. Esse papo de tempo livre, eu não sei quem é que tem. Eu já falei no começo desse vídeo que eu tenho jornada tripla, não sei o que é tempo livre. Mas aproveita para estudar, a crise escancara umas obviedades e abala algumas crenças também que a gente achava que não ia mudar nunca. Aproveita para estudar esse evento de crise e aproveita para estudar também as coisas óbvias, lembrar da importância de ter portfólio, da importância de ter renda fixa, né? Tira proveito da situação. Dinheiro vai e vem, as crises também vão e vêm, a gente vai sair bem dessa aí. Tenho certeza. É só mais uma, que eu já falei várias vezes, vou aproveitar aqui. Não é que a minha experiência e a sua, Giacomo, faça com que a gente passe por uma crise tranquilinho, feliz, como muita gente coloca foto no Instagram, tá dando risada, chamando os outros de sardinha. Não é isso, não é isso. Não. A gente fica nervoso, a gente fica tenso também. O que a nossa experiência não permite é achar que o mundo acabou, e que as empresas todas vão quebrar, e que os fundos imobiliários vão quebrar, e que os shoppings vão acabar. É isso que a nossa experiência não permite. Então a gente sofre a tensão, mas sabe que é a hora também de olhar, é procurar uma oportunidade aqui e ali, e sem afobação, porque outras oportunidades virão e não demora tanto assim. Arthur, vou aproveitar para dar um testemunho pessoal. Em 2008, o ápice da crise foi em outubro. E a minha filha, ela nasceu no dia 18 de outubro de 2008, a minha filha mais nova. E aí, naquele momento, assim, sempre que um filho seu nasce, nós, como seres humanos, a gente fica mais sensibilizado, porque é uma boca a mais para comer, é uma pessoa mais, uma escola a mais para pagar e tudo mais. E naquele momento da minha vida profissional, né, apesar de naquela época eu já tinha 12 anos de experiência com ações, mas não minto, 10 anos de experiência com ações e 12 de mercado aí, já não era inocente assim, e eu fiquei transtornado. Então hoje, no primeiro momento, né, ao longo dessas últimas semanas aí, na hora que veio o primeiro desconforto, eu falei assim, não, se eu
eu não vou me permitir sentir aquele sentimento que eu senti em 2008. Porque se 2008, quando estava o sistema financeiro mundial estava categoricamente quebrado, não vai ser agora que o mundo vai acabar. Por quê? Também colocando aquilo que você comentou. A parte boa disso tudo é que o vírus ele vem rápido, ou ele te mata, ou você desenvolve resistência, ou o nosso sistema imunológico se adapta para combater. Então, são ondas rápidas. E, por ser uma coisa muito generalizada, eu acredito realmente que vai ter um grande racha no final e a gente vai sair mais transformado e eu espero também mais fraternal do outro lado. Sim, também. Eu acredito e espero. Uhum. Então, meu povo, queria deixar aqui um forte abraço para todo mundo. Nossa, assim, 50 pessoas, chegou a bater 60, mas 50 pessoas cravadas para um canal novo como o meu. É um número muito representativo. Eu queria agradecer individualmente. Caramba, a gente dá aula, Giacomo, para quem quiser ouvir, na verdade. Você já deu aula para uma sala de 2, 3, 5 alunos. Falar para 50 é um puta privilégio. Privilégio. Não, e também esse negócio, você pode ver que daqui a uma semana milhares de pessoas vão ter assistido esse conteúdo, ainda mais indo para o seu canal, que é um canal bem bacana. Então é isso, meu povo. Muito agradecimento, assim, coragem. E amanhã é a última live da maratona, onde eu recebo não vou levantar muita bola dele, não, mas estou brincando. É um dos professores, uma das autoridades no Brasil de Valuation. Nosso colega, que o Arthur também dá aula lá, nosso colega de FIA, e um grande professor de valuation para a gente debater um pouquinho dessa discussão na ótica da avaliação de empresa, encerrando assim essa maratona. Também às 19 horas em ponto, se Deus quiser. Valeu, meu povo, vou encerrar aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todos aí. Espero que todos passem um bom resto de domingo aí. Tudo de bom. Valeu, abraço.